Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. E hoje a gente vai continuar, nesse episódio, nós vamos continuar conversando sobre esse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, um belíssimo livro que a gente está trabalhando, estou trabalhando aqui com você. Não é uma leitura comentada, obviamente não substitui a leitura do livro, tá? Mas é um livro excelente. Eu queria, vamos dizer assim, conversar um pouquinho com você, mais alguns pontos e tudo mais, e hoje eu vou trabalhar especificamente o capítulo 2, ou como o próprio John Walton chama, de proposição 2, tá? E o título desse capítulo, dessa proposição é: No mundo antigo, detalhe, no mundo antigo e no Antigo Testamento, lá da Bíblia, o foco criar, a palavra criar, o verbo criar, que nós temos em português, é estabelecer a ordem pela atribuição de papéis e funções. E é justamente isso que a gente vai conversar hoje. Ou seja, esse verbo criar, que está em português criar, ou seja, de criação, tá? Que é praticamente a temática toda da Semana da Criação, tá? Ele tem uma característica de estabelecer ordem pela atribuição de papéis, de função e tudo mais. Então é isso que a gente vai ver no episódio de hoje, tá? Então, bom, começando apenas fazendo uma recapitulação muito rápida, né, alguns termos e tudo mais. Eu não vou fazer nenhuma recapitulação aqui de todos os episódios que você está ouvindo e tudo mais, a gente já está desmanchando isso em alguns pontos, mas só lembrando que esse mundo antigo que o John Walton fala, primeiramente, né, é o que eu vou colocar pela sigla de AOP, ou Antigo Oriente Próximo, tá certo? Um outro detalhe é que a escrita que John Walton faz, ele escreve, obviamente está escrevendo em inglês, né? Aqui tá a tradução que eu estou utilizando aqui, na realidade é um livro em português, e lá no inglês ele tem uma diferenciação entre algumas palavras, to make, to do, então tem uma certa diferenciação. Aqui para nós, no português, porque eu vou falar em português, né, a diferenciação que eu vou fazer é entre criar e fazer. Essas duas palavras, esses dois, vamos dizer assim, essas duas palavras em português, tá? Então, antes da gente entrar, propriamente dito, nessa separação dessas palavras, e que essas palavras aqui, ele vai detalhar isso, mas eu vou apenas organizar, inclusive eu vou puxar alguns pontos aqui desse capítulo para poder te explicar melhor. Essas palavras, fazer, criar em português, ou criar, eu não sei se em todas as Bíblias, mas na Bíblia que eu utilizo aqui, que é a Almeida Corrigida Fiel, edição de 2011, se eu não me engano, ela faz a separação entre criar, isso no Gênesis capítulo 1, criar e fazer. Tá? Então ela sempre faz essa separação. E essas palavras criar e fazer vêm do hebraico, vêm de duas palavras em hebraica. Eu vou simplesmente falar isso aqui porque eu não sei falar em hebraico, nem o transliterado. O John Walton, inclusive, usa aqui exatamente as palavras transliteradas, tá? Então eu não sei pronunciá-las muito bem, mas você aí que estiver ouvindo, depois você pode ler, você vai poder entender isso perfeitamente. Que é o verbo, ou a palavra bará, Bereshit, bará Elohim. É assim que começa Gênesis capítulo 1, versículo 1. É o bará. O bará eu vou usar aqui, igual o John Walton faz, com o verbo criar. Então, primeira diferenciação. Segunda diferenciação é o verbo asa, ou azan. Vou colocar assim, azan. Tem um acento circunflexo, não sei se chega a pronunciar ele, é o azan. Né? Vamos colocar desse jeito. Que eu vou colocar aqui no nosso português como fazer. Tá? Então, bará, criar, azan, fazer. No final das contas, tudo tem mais ou menos o mesmo sentido. Não tem exatamente o mesmo sentido, mas tem sentidos bastante semelhantes, e é justamente isso aqui que a gente vai trabalhar hoje. Então esse é o primeiro detalhe com relação à questão das palavras. O segundo detalhe é o seguinte: a questão de criar e fazer, como nós temos em português,
raramente, assim, tirando talvez o contexto de cosmologia, né, a gente sempre utiliza essas palavras em relação à criação ou fazer ou modificação de algo que já existe. Raramente em português a gente fala criar algo, ou seja, criar algo tirado do nada, nada no sentido absoluto, tá? Então vamos lá, vamos definir primeiro essa questão de nada absoluto, que é o que eu estou chamando aqui de nada absoluto. De um modo nem entra nessa discussão, mas eu vou fazer essa diferenciação para você ter isso já em mente. O nada absoluto é aquele nada realmente absoluto, que não tem espaço, não tem matéria e não tem tempo, tá? Esse tipo de nada absoluto é quase, não é ainda, é quase como que nós trabalhamos dentro de cosmologia quântica. O que é cosmologia quântica? Cosmologia quântica é uma área de estudo da cosmologia que vai dizer, não tem nada a ver com besterol quântico, tá? Não tem nada a ver com besterol quântico. Cosmologia quântica é uma área da cosmologia, uma área da física séria, que vai tratar dos processos de nascimento do universo. E um desses processos, ou vários desses modelos que a gente chama de modelos quântico-cosmológicos, tá? Tem alguns modelos que vai dizer que o universo nasce do nada. Só que o do nada ali não é do nada absoluto. É um do nada que eu vou chamar aqui apenas para separar, é o do nada físico, tá? É um outro conceito, eu nem vou trabalhar isso aqui agora, porque não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tem isso em mente. Quando eu falar de nada absoluto, é algo, entre aspas, que não tem espaço, não tem matéria e não tem tempo. O nada que a gente fala na física, que é o vácuo, que é o nada onde o universo nasceu, é o falso vácuo quântico metaestável, essa coisa arada toda, não é o nada absoluto. É o nada físico. Apenas tenha isso em mente, tá? Essa pequena separação. E essa separação é apenas uma questão de nomenclatura, por quê? Porque nós somos cristãos, né? Obviamente, aqui a gente está no contexto cristão, e a gente tem a doutrina cristã da criação ex nihilo. E o ex nihilo significa do nada, é literalmente do nada absoluto, não tem nada a ver com nada físico, tá? Não misture as coisas, são coisas diferentes. Então, dentro da criação, dentro da doutrina cristã da criação ex nihilo, ela diz que Deus criou todas as coisas a partir do nada e do nada absoluto, que não tem nada a ver com nascimento do universo, do nada físico, efeito Casimir. Então, assim, não misture as coisas, não coloque física quando for falar de doutrina cristã da criação ex nihilo, que não é do falso vácuo quântico metaestável da cosmologia quântica. São áreas diferentes, tá? São áreas diferentes. Então, a doutrina cristã da criação ex nihilo diz que Deus criou todas as coisas a partir do nada absoluto, tá? Tá, mas o que isso tem a ver com John Walton? Bom, isso tem a ver o seguinte, que isso não tem nada a ver com a mentalidade do mundo antigo. Literalmente é isso. O que isso quer dizer? Em outras palavras, é o seguinte: o mundo antigo, que é o que nós estamos falando aqui, John Walton coloca inclusive isso no título da proposição, tá? No mundo antigo e no Antigo Testamento, o foco de criar é estabelecer a ordem pela atribuição de papéis e funções. Então, já vou resumir o capítulo todo aqui, mas não desligue, calma. Criar, a palavra bará, a palavra azan, que é o fazer, lá de Gênesis capítulo 1 e diversos outros textos, não quer dizer criar algo do nada absoluto. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é isso. Por quê? Porque o mundo antigo, e eu vou arredondar agora para o AOP, que são os babilônicos, assírios, egípcios, acadianos, mesopotâmios, cananeus, essa turma toda, incluindo Israel, tá nesse pacote todo mundo não tinha concepção de nada absoluto, e não tinha essa concepção que eu estou falando agora de nada físico, ou essa ideia de algo surgir do nada ex nihilo, que é a doutrina cristã da criação, que só vai aparecer lá no 2º século. Eles não tinham esse tipo de mentalidade.
Não existia essa mentalidade no mundo antigo. Não tinha, eles não tinham essa concepção. Ou seja, tudo que eles têm... Aí agora é que vem um ponto que, como diz a internet, vai lacrar, vai quebrar a internet e tudo mais. Calma. Mas, ou do nosso contexto, é heresia. Calma, não tem nada disso. Segura. Respira, bebe uma aguinha. Se tiver no carro aí, dá uma encostadinha aí, ouve direitinho isso. Gênesis capítulo 1 não fala que Deus criou as coisas do nada absoluto. E sim, diz que Deus criou todas as coisas na concepção do mundo antigo, incluindo a concepção israelita, que Deus criou as coisas de algo que já existia, de uma matéria pré-existente. Ou seja, existia lá alguma coisa e Deus cria as coisas a partir desse negócio que já existe. Essa é a concepção, tá? Então esse é o formato da coisa que você precisa ter em mente, que Deus está criando as coisas. Então é justamente disso. Então Deus está criando as coisas meio que algo... Aliás, de algo que já existe. Pronto, agora tem a heresia completa, vamos acender a fogueira. Calma, não vamos acender fogueira nem nada não. Pega lá na sua Bíblia, em português mesmo, Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. O que é sem forma e vazia? Bom, antes de entrar nisso, a gente tem no primeiro versículo, ou seja, no versículo anterior a esse, que vai dizer que no princípio criou Deus o céu e a terra, ou os céus e a terra, depende da tradução que você esteja utilizando em português. O Alton ele vai dizer que esse verso, verso do texto bíblico, mas que é um verso do poema de Gênesis capítulo 1, calma, não se escandaliza, respira fundo, tá? Vai me acompanhando aqui, vai digerindo isso com o tempo. Eu gastei anos para digerir isso, tá? Então, eu não espero que você vá digerir enquanto dirige tudo isso que eu estou falando para você em 5 minutos indo para o trabalho, na academia, nem nada. Não tem problema. Gaste o tempo que você precisar gastar. Então, esse verso 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, ele é como se fosse um título para a narrativa ou para o poema que vai vir depois, que vai começar ali no versículo 2, tá? Isso é o que o Alton deixa transparecer. Eu que não tenho conhecimento do John Alton, né, obviamente, né, eu tenho um pouquinho de discordância com relação a isso, porque eu não consigo observar esse tipo de coisa nas outras narrativas mitopoéticas análogas ao texto de Gênesis. Mas isso aí é eu leigo falando de um cara que estuda isso. Então, elas por elas, fique com o Alton, tá? É melhor ficar com ele que é mais seguro. E no versículo 2 vai dizer que e a terra era sem forma e vazia. Essas duas expressões, sem forma e vazia, vêm de duas palavras no hebraico. Também não sei falar hebraico, o Alton coloca inclusive a transliteração e tudo mais. Tem uma forma de escrita. O hebraico ele não é igual ao português, você tem as desinências dentro da própria palavra no substantivo. É tipo parecido, se você nunca viu ou sabe alguma coisinha de hebraico, já vai no próprio... alguma coisinha de grego já vai dentro do próprio grego. Então é um pouquinho bem diferente do que nós temos em português, tá? Então você tem a palavra vaborru ou borru, né? O vav, que acompanha a palavra borru, ele vai fazer uma certa desinência. Tem lá algumas modificações dentro do hebraico, bom, porque a nossa conversa não é hebraico, mas só para você entender que você pode ver essa expressão torru, ru, ou seja, ele é assoprado, né? Não é com a garganta, porque a gente tem essas letras no hebraico, algumas expressões glutais, que não é o caso aqui, e o borru, ou vaborru. Eu vou arredondar para torru e vaborru, tá? Então, se você sabe mais hebraico do que eu, aliás, qualquer um sabe mais hebraico do que eu sei praticamente nada de hebraico, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, eu vou arredondar para essas duas palavras. Torru e vaborru é a tradução, ou são traduzidos como sem forma e vazia. Torru, sem forma, vazia, vaborru. Beleza, veio essa tradução, mas o que significa essas duas palavras no seu original? Elas dão uma ideia, depois você pode ler inclusive o artigo que eu escrevi lá no Cosmotel, vai estar aqui na descrição, tá? Depois você pode ler, tá em português, então tem muito mais detalhes ali.
inclusive eu coloquei isso por escrito, então você pode acompanhar lá também. Essas duas palavras dão uma ideia ou dão um sentido de terra desolada, simplesmente acabada, como se fosse uma determinada região, uma determinada terra que está destruída, que está simplesmente sem serventia, não tem significado, não tem função nenhuma. O que eu vou fazer lá? Não tem nada, simplesmente serve para quê? Para nada. Essa é a ideia de sem forma e vazia. E tem mais um outro detalhe. O Walter, ele vai escrever justamente nesse livro, na página 27, ele vai colocar um negócio muito interessante, que é o seguinte: o versículo 2 de Gênesis capítulo 1 vai dizer que a terra estava nesse tipo de estado, ou seja, no estado de sem forma e vazia, no estado que não tem função nenhuma. Tem serventia para quê? Para nada, não tem serventia. Só que a Bíblia não fala que Deus criou no sentido, vamos dizer assim, material, com os processos físicos, a terra para ela ficar sem função. Aí ele coloca, na página 27, um negócio bastante interessante. Agora se torna claro que a condição inicial de Gênesis 1, versículo 2, que aí a terra era sem forma e vazia, a pré-criação que descreve a não existência, é a condição em que há carência, não de matéria, mas de ordem de propósito. Porque a terra já existe, está ali. E a terra, já tem terra? Já tem terra. Não tinha propósito, não tinha função, não tinha ordem. Tá? E aí tem um outro detalhe que é bastante, bastante comum dentro do Antigo Oriente Próximo, que é a ideia de caos. Tá? Então essa ideia de Tohu e Vabohu, ela é bastante semelhante às outras culturas, por exemplo, os egípcios, os cananeus, que é a ideia de caos. Parênteses, caos não tem nada a ver com algo ruim, que é o mal em si. Não, caos é simplesmente algo que não tem função, algo que não tem serventia, ou algo que, por exemplo, na cultura egípcia, caos é a situação primordial ou inicial de tudo. Indo, por exemplo, na concepção egípcia, só para você ter uma ideia, os deuses emergem das águas infinitas do Nilo, que é o caos primordial. Ou seja, os deuses, não tinha nem terra, não tinha nada. Lembra que os deuses, no mundo antigo, principalmente ali os egípcios, os deuses tinham a função, ou eles exerciam a função de natureza. Então você tinha o deus Sol, o Ra. Você tinha o deus, eu não sei falar egípcio também, tá? Então eu vou simplesmente pronunciar aquilo que eu vejo escrito. Né? Você tinha o Shu, que é o SHU, essa é a transliteração do hieroglífico. Como é que eu vou falar hieroglífico egípcio, né? Não tem condição. Então eu vou pronunciar no aportuguesamento mesmo, né? Você tinha o Shu, que era o deus do céu, ou análogo à Terra plana, a abóbora celeste. Tá? Olha só a Terra plana aparecendo. Naquela época, que hoje em dia não existe Terra plana não. Tá? E aí você tem o outro que seria uma pronúncia do tipo Gut, G-U-T, que seria a Terra. A Terra é um deus, na concepção dos egípcios. E esses deuses, você tem lá toda a mitologia, toda a teogonia, ou seja, o nascimento dos deuses, a partir do caos primordial. Você também tem isso. Se você ler, por exemplo, o livro Teogonia de Hesíodo, você vai ver um pouco disso da mitologia grega. Parênteses, é belíssimo, tá? É muito bonito. Aquela parte da teogonia da mitologia grega, tá? Só que a mitologia grega está bem mais à frente de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, resumindo a história, o caos é o estado inicial de onde as coisas nascem, aonde a natureza é criada e tudo mais. Então, para os outros povos é aonde os deuses vão nascer, vão surgir, dessas coisas infinitas, desses caos, ou seja, de algo já existente, de uma matéria pré-existente, porque, inclusive, até para Aristóteles, por exemplo, sempre existiam as coisas. Tá? É claro que Aristóteles tinha, obviamente, tinha uma concepção grega, né? Mas você não tem uma criação do nada como a gente vai ter no segundo século. Doutrina da criação ex nihilo. Não existia essa concepção antigamente. Inclusive entre os israelitas.
Então não se assuste quando falar de algo que os israelitas não acreditavam em criação ex nihilo, porque eles não tinham essa mentalidade. Não é heresia dizer isso, que eles não acreditavam em algo do nada, porque a Bíblia diz, aí você amarra com um monte de texto do Novo Testamento. Não, sim, a gente faz isso, só que isso é ao longo da construção do pensamento. Essa ideia de ex nihilo, coisa do nada absoluto, simplesmente não existia essa concepção. Entendeu? Por exemplo, atualmente, nesse exato momento, em 2021, nós temos a concepção teórica de multiverso, mas a gente não detecta o multiverso. Universo paralelo, qualquer coisa do tipo. Existe? Não, não existe. Por exemplo, para mim que sou físico, teórico, e não tem nenhuma evidência do multiverso, para mim, na minha crença, vamos colocar desse jeito, não existe universo paralelo. Daqui a 200 anos, 300 anos, seja lá quanto tempo for, descobre o universo paralelo. Então, na minha concepção, não tem universo paralelo, não tem outro universo. Eu não preciso dessa concepção para me explicar o meu mundo, como é que o universo nasceu e tudo mais. Eu não preciso de multiverso. Quando aparecer outros universos paralelos, bom, aí a gente vai conversar, já vou ter já partido dessa para outra, e aí os caras vão discutir isso. Por quê? Porque não tem essa concepção. Mas lá eles vão ter. Entendeu? O exemplo futurístico é mais ou menos isso que a gente compara com Gênesis capítulo 1, tá? Então, eles não tinham essa ideia de ex nihilo. Então, as coisas eram criadas a partir desse caos primordial, dessa coisa que já existia, isso dentro do pensamento israelita, dessa coisa que já existe, e como é que as coisas são criadas para o povo de Israel, exatamente como está no texto bíblico, através de uma organização que Deus vai fazer, que é o relato da criação, está tudo lá no texto, no capítulo 1. Deus começa a organizar a criação. Começa a organizar a terra era sem forma e vazia, aí Deus começa a fazer separação de águas, começa a colocar água para cima, para baixo, separação de águas na parte baixa, crescimento de porção seca, aí Deus manda essa porção seca produzir vida vegetal, depois vida animal. Isso é organização, tá? Isso a gente vai ver ao longo do tempo. Então, essas expressões bará e azan, que é criar e fazer, elas têm essa ideia de modificar ou de criar algo que já existe, mas não é uma criação ex nihilo, tá? Então, como eu estou colocando aqui o bará, que é o criar, e o azan, que é o fazer, ele justamente tem essa ideia. Por exemplo, o bará, ele tem uma ideia de produzir ordem, organizar, arrumar, ajeitar as coisas. O outro verbo, que é o traduzido como fazer, o azan, ele tem uma ideia lá no hebraico de manipular algo, de fazer uma manufatura de algo a fim de produzir um objeto já organizado. Por exemplo, se eu pegar um minério de ferro, eu estou com um pedaço de minério de ferro aqui na minha mão, isso serve para quê? Para nada, porque eu não sei fazer nada com minério de ferro. Agora, se eu pego esse minério de ferro, coloco ele numa determinada temperatura, bato nele, faço uma forja, alguma coisa ali, e produzo a partir do minério de ferro uma faca, por exemplo, uma faca de ferro. O negócio fica bonito, né? Uma faca de ferro. A faca tem serventia para mim, cortar carne, cortar verdura e tudo mais. Então, essa manipulação do minério de ferro até a faca é o azan. Por quê? Eu criei uma faca, não do nada, mas do minério de ferro. Essa é a ideia do azan, tá certo? Inclusive eu até coloco esse exemplo da questão da criação ou da questão dessa manipulação. Tem um outro trecho lá na página 31, né, que eu estou falando a questão do ex nihilo e tudo mais, e o Alto vai mencionar um negócio bastante interessante. Será que essa ideia de ex nihilo, que não existia na mentalidade israelita na época que o texto foi escrito, não se perde ao longo da história da igreja? Não se perde. E o Alto diz o seguinte: Gênesis 1 não é um relato de origens materiais, portanto, ex nihilo não se aplica. Ex nihilo não se aplica, não existe isso. Por favor, John Walton está falando, note, entretanto, que quando Deus criou o cosmos, e foi ele quem o fez, ele o fez ex nihilo. Essa doutrina vem de João capítulo 1, versículo 13 e de Colossenses capítulo 1, versículo 16. Não de Gênesis capítulo 1.
Então, se a gente for pegar toda a narrativa do texto bíblico, aí sim, o ex nihilo, a gente vai poder encontrar o ex nihilo ali, inclusive a formulação completa, porque não existe essa palavra ex nihilo ou do nada absoluto na Bíblia. A gente vai encontrar essa doutrina toda completinha, bonitinha, lá no segundo século, assim como Trindade, por ali vai. É uma doutrina cristã que nós temos, base lá para o cristianismo. Mas quando eu pego todo o texto bíblico, em Gênesis capítulo 1 não tem isso, tá certo? Então, sim, nós continuamos acreditando que Deus criou todas as coisas, a partir do nada, ou a partir do nada nem faz sentido. Deus criou todas as coisas do nada absoluto, inclusive, tá certo? Mas não está em Gênesis capítulo 1. Isso não está lá. E não está na concepção lá de Moisés ou dos israelitas. Não existe esse tipo de concepção lá para eles, tá? Na página 32 tem um outro detalhe muito interessante com relação a isso, só para focar ainda mais a concepção dos povos antigos com relação a essa questão de criação do nada. Cosmologias antigas, ou a gente pode até chamar de cosmogonias, né, tinham pouco interesse em origens materiais, embora, palavras do alto, embora reconheçam que o cosmos material é aquilo que é ordenado de tal forma que suas funções possam ser desempenhadas. Em outras palavras, Gênesis capítulo 1 vai falar justamente da organização do cosmos. Não vai falar da origem do universo no sentido material, porque isso não faz sentido. Tá certo? Simplesmente isso não faz sentido algum lá para o israelita ou para o mundo antigo. Tá certo? Simplesmente não faz sentido. Agora, Bará, Azan, que vai falar de criar e fazer, como está no texto de Gênesis capítulo 1, vai dar uma ideia de estabelecimento de ordem, colocar função, vai colocar os funcionários para funcionar as coisas todas da criação. Na página 32, o autor vai até colocar um detalhe bastante interessante, que é com relação ao seguinte: eu tenho a natureza toda, que é o que Deus criou, só que Deus criou, obviamente, do nada, eles não tinham essa concepção, está simplesmente bagunçada no sentido que não tem função, não tem serventia, e Deus organiza isso, e quando ele organiza isso, ele tem um espaço sagrado, assim como nas outras culturas. Nas outras culturas e tudo mais, o que nós temos de espaço sagrado das divindades? O templo. Aqui, no relato da criação, nós temos uma organização de um espaço sagrado, entre aspas, um grande templo, que é a própria natureza, o próprio universo como um todo, aonde a divindade, no caso Deus, vai habitar. E isso vai ter uma amarra muito interessante quando a gente for falar lá de Adão e Eva, como sacerdotes e tudo mais. A gente vai chegar lá. E olha só o que o autor fala na página 32. Tá? Na realidade, aqui no livro tem uma que eu esqueci de anotar, mas tem um negócio bem mais completo. Concluindo, na página 32, o conceito de que Gênesis 1 diz respeito ao estabelecimento da ordem carrega consigo duas ideias corolárias que estabeleceremos introduzindo nos capítulos que seguem. Ou seja, ele vai falar dessas duas ideias no restante dos capítulos aqui desse livro. Primeiro, a primeira ideia. Em termos bíblicos, a ordem é relacionada ao espaço sagrado. Ou seja, eu tenho um espaço que não tem uma função, está bagunçado, está no caos. Eu organizo isso e aí nessa organização eu tenho esse espaço sagrado. O espaço sagrado, continua o autor, é o centro da ordem, na medida em que Deus é a fonte da ordem. Quem é que está organizando a criação? Gênesis capítulo 1, tem Calá, não tem Jó, não tem Moisés, não tem Adão e Eva, que está quem lá? Deus. Deus é que está organizando aquela coisa. Deus é que está organizando todas as coisas. Portanto, quando falamos sobre o estabelecimento da ordem, estamos, de fato, falando sobre o estabelecimento de um espaço sagrado. Isso vai lá para a proposição 4, no capítulo 4 aqui, que isso é uma conversa que a gente vai chegar lá ainda. A segunda ideia, então, que o autor vai colocar é: devemos sempre manter em mente que toda essa discussão está estabelecendo o foco real desse livro que ele está trabalhando aqui. A questão das origens humanas.
apesar de ele estar falando da questão do espaço, da criação e tudo mais, o foco aqui é das origens humanas. Tem um outro livro do John Walton, talvez a gente pode até trabalhar aqui, mas é um livro que não tem tradução em português, mas eu tenho ele em inglês, não tem problema algum, a gente pode até fazer uma outra série sobre isso, que é The Lost World of Genesis 1, o mundo perdido de Gênesis 1. Aí sim, lá vai ser só sobre a questão da criação, só capítulo 1 e tudo mais. Não vai falar muito sobre as origens humanas. Aqui não, nesse livro aqui, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o foco é a questão da origem, das origens humanas. Assim como estamos descobrindo, continua o Walton, que o relato da origem cósmica é menos material do que poderíamos pensar de nossa leitura em Gênesis 1. Agora, segura na cadeira, vai lá, respira. Então, Gênesis 1 da criação, a gente não está nem falando de origem humana. Gênesis 1, criação, criação do cosmos e tudo mais, que é não criação material, mas sim organização de uma matéria pré-existente. Essa é a mentalidade israelita, ou seja, não tem criação, não tem origem material. Gênesis 1 está falando isso. E esse livro não é sobre Gênesis 1, é sobre origens da humanidade. Vamos também descobrir que a discussão das origens humanas tem menos interesse no material do que talvez pensássemos. Eu vou mais longe por minha conta e risco do que o Walton está falando aqui. O texto de Gênesis, que é o que a gente vai trabalhar, inclusive, um pouquinho mais para frente, tá? Não fala da origem da humanidade. Não. O homem não veio do barro de forma material em si? Não veio. O texto bíblico não diz isso. Eita. Agora acho que dá para, como diz lá em Daniel, vamos esquentar essa fogueira umas 7 vezes mais. Não, calma. Vamos devagar. Então, a criação, vamos fazer um pequeno resumo disso. Então, a criação de Gênesis capítulo 1, só para você ter uma ideia, é uma organização a organização que Deus está fazendo a partir da matéria pré-existente. Lembra lá do Tohu Vabohu? E a terra era sem forma e vazia. A terra estava em um estado de caos primordial, uma bagunça total. Ou seja, bagunça no sentido que não tinha função, não tinha serventia. Ok, aí Deus começa a organizar. Então, Gênesis capítulo 1, que não é o nosso foco aqui, a gente pode trabalhar isso em outro momento, no Cosmotel eu trabalho com isso em outra série, você pode acompanhar lá no site horadebda.com.br, tá? Então, Gênesis capítulo 1 não fala da criação material. E se Gênesis 1, que faz parte de Gênesis, não fala de criação material do universo, a criação do homem ou as origens humanas também não fala de origem material. O pensamento é o mesmo. Eu acabei de dar um spoiler gigantesco do livro, tá? É O Mundo Perdido de Adão e Eva, é um spoiler gigantesco e o texto não vai falar de processos físico-químicos ou processos biológicos ou que o homem veio do barro. Tá, mas o texto está escrito que o homem veio do barro. Sim, mas ali não está falando de uma origem material. Assim como você não pode interpretar literalmente que a Terra produz ou produziu na criação vida vegetal e vida animal, porque está escrito isso lá no Gênesis capítulo 1. A Terra produziu os animais, os seres terrestres, produziu plantas, árvores e frutos e tudo mais. A Terra produziu isso? De origem material? Não. Então, a origem humana também não é do barro. Entendeu a conexão entre os textos? Claro, a gente vai ver um pouquinho mais de texto e a gente vai ver um pouquinho mais sobre a questão no restante do livro. O Walton vai trabalhar isso muito bem e eu vou detalhar com isso contigo, tá? Não precisa se preocupar. Eu talvez nem precisaria falar isso, mas eu vou deixar isso de forma explícita, tá?
aqui, inclusive para mim e aqui para você que está ouvindo isso, para mim a Bíblia não é que contém, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é inerrante. Sim, e mais, a Bíblia é a revelação especial de Deus, tá? Então, eu não estou negando em momento algum nenhuma doutrina basilar do cristianismo. O homem vindo do barro não é doutrina fundamental do cristianismo. Nem é doutrina para começar a história, tá? Então, não precisa se preocupar com que isso é heresia. Meu Deus, isso é teologia liberal. Não, teologia liberal, para começar, nem fala sobre isso, tá? Então, não preciso me taxar de liberal ou de herege. Eu já tenho esses títulos de herege já por milhões de outros motivos, mas não é por esses motivos de falar de Gênesis 1, 2, 3. Eu vou arredondar de Gênesis de 1 a 11, que não é formato literal no sentido material, que isso é heresia, tá? Não é. Tá complicado? Vamos mais devagar. Ouça novamente tudo isso que eu falei para você, tá? Leia o livro, não deixe de ler o livro, tá? Leia os textos que eu deixo lá no horadeberear.com.br, lá na coluna Cosmotel, tá em português, está livre, está aberto. Nos links que eu coloco aqui, dá uma procurada, dá uma olhada, leia tudo com calma. Deixa nos comentários aí as suas dúvidas, lá no site também. Me procura nas redes sociais aí no Instagram, por exemplo. A gente vai conversar, vamos tirar dúvida, vai devagar, vai absorvendo isso com bastante calma. Eu gastei anos também, obviamente não sou nenhum gênio, nem não, obviamente nada disso. Eu gastei muito tempo para poder absorver isso. E não é em 20, 30, 40 minutos que você vai absorver tudo isso, não. Não espero isso de ninguém, obviamente, tá? Absorveu? Maravilha, você tá muito mais à frente do que eu, do que muitas outras pessoas, tranquilo. Não absorveu? Não tem problema algum, tá? Então vai devagarzinho, não tem nada de heresia nem nada, tá? Então ficamos por aqui hoje nesse episódio. O próximo vai ser os 5 dias, os 5 primeiros dias da criação, tá? Que vai ser a proposição 4. Que a gente vai falar que Gênesis 1 é um relato de origem funcional, então isso vai ser um pouquinho mais na prática, tudo isso que eu falei para você aqui nesse capítulo 3, ou na proposição 3. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí, se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa o joinha, faz inscrição no canal para você, liga o sininho também para você ser informado dos novos episódios que for saindo, ou de outros conteúdos da BC2 que eu acabo trabalhando aqui, reuniões de grupo e tudo mais, tá? E até a próxima.